Olá, esse aqui é o Telepena, Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosmia Central. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o futuro da Cosmere. Esse episódio não vai ter spoiler, só vai ter muita expectativa, especulação, tá? Se tiver alguma informação assim que a gente dê, vai ser mais a respeito de construção de mundo, tá bom? Mas a gente inicia com as notícias da semana. O que é que rolou essa semana aí no Mundil Cosmere BR? História Secreta finalmente foi lançado no Brasil, né? Aleluia. A gente teve o relançamento de Mistborn e História Secreta veio junto, né? Veio com uma surpresa aí pra gente. A gente teve o anúncio ali na Flip no mês passado, se eu não me engano. Mês passado, né? Foi por aí, Em abril. sei lá. Mês mais ou passado menos. foi abril, Mês passado foi abril, com certeza. Só não lembrava que era abril, mas era abril, mês passado. Faz mais de Pois um é. mês já. A gente teve essa surpresa aí, né, de História Secreta. Realmente foi secreto essa notícia. De fato. Sim, é um lançamento que não veio pro Brasil ainda, né? Diferente da trilogia Mistborn, né? A gente tá muito animado pra ler esse livro, pra ter essa edição agora, né? E algumas pessoas já receberam, inclusive, antecipadamente, diferente de Mistborn. E a gente vai fazer a LC dele também. Sim. Fiquem ligados aí no Telepena, nas nossas redes sociais também, que a gente vai anunciar em breve aí como é que vai ser. Quem já tá no grupo da LC de Mistborn, é só continuar lá, que vai ser depois da LC do terceiro livro, né? Do Herói das Eras. Tá? Se alguém quiser entrar depois, também não tem problema. Saiu também a venda da edição de Mistborn em brochura, né? Que, inclusive, eu tô muito animada, porque o dia do lançamento, pelo menos no site da Trama, né? É dia 12, que é um dia antes da Bienal. 12 de junho, no caso. E é isso. Eu mesmo gosto muito mais de edição brochura do que capa dura, né? Então eu prefiro brochura, mas entendo o luxo também da capa dura, que é mais durável, né? Tipo, fica mais bonito na estante, às vezes. Mas pra ler, eu prefiro mil vezes brochura. Então, eu tô torcendo pra o miolo ser igual ao do capa dura, inclusive, o da brochura. É mais confortável de ler, né? Geralmente eu prefiro brochura também, mas os capadores de Mistborn estão muito lindos aí. Esse capa dura, ele abre bem mole, sabe? E é bem fácil de ler nele, eu achei. Ah, mas pra segurar na mão, não. Eu não curto, não. Eu entendo quem gosta, eu entendo quem não tem problema, né? Eu tenho preferências. E a galera reclamou muito das capas, as novas capas, né? Pra quem não sabe, agora é padronizada, né? Todos os países são assim. Todas as edições novas de Mistborn são com essas capas novas agora. Mas pessoalmente é muito bonito mesmo. As cores são vívidas, né? Sim, e eu vi gente que tava reclamando da capa, depois que viu pessoalmente começou a gostar da capa, né? E, assim, agora o título do primeiro também é só Mistborn, não é Império Final, né? Mas dentro do livro, o nome é Mistborn Império Final. Então, é mais uma questão de marketing mesmo, né? Que às vezes a pessoa não entende porque é que trocou o título, né? É mais uma questão de marketing, porque o Brandon mesmo, ele já falou que às vezes a pessoa que não entende nada de Cosmere, né? Tipo, não tem conhecimento prévio da saga, fica achando que é o último volume, porque tem final no nome. Aí ele resolveu deixar só Mistborn pra não confundir o pessoal. Por mais que assim, né, tem um número na capa também, né? Então, né? Mas aí, assim, tinha gente se confundindo. Mas é isso, né? Paciência. E essa é uma coisa que foi feita no mundo inteiro. Todas as edições novas de Mistborn foi retirado o título o Império Final da capa, né? E como a gente já falou um pouco da LC, aí só dá um lembrete que no episódio passado a gente falou que provavelmente ia ficar pro dia 19, acaba que ficou pro dia 26. Exatamente porque tá demorando muito para algumas pessoas receberem o livro de Mistborn, né, o box. Eu fiz uma enquete até lá no grupo, que nosso grupo tá com cerca de 230 pessoas, e a maior parte das pessoas estão já com os livros em mão, né, das pessoas que responderam, só que tem um volume ainda de gente que ainda não recebeu o box, que comprou pela Trama e pela Amazon também, tá? Os dois tá meio assim, quase a mesma medida, assim.
dependendo da categoria, né? Se for a categoria com brinde, o pessoal que comprou pela Amazon ainda não recebeu. E tem pessoas que também compraram pela Trama e ainda não receberam, e enfim. Não sabemos bem o que foi que rolou, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Porque a História Secreta o pessoal já tá recebendo já. Pois é, né? E o lançamento é hoje, que a gente tá gravando segunda-feira. E uma coisa que eu queria frisar pra vocês é que a Amazon é uma empresa e a Trama é outra. Quem comprou na Amazon, a Trama não tem mais responsabilidade pra entregar. E quem comprou na Trama... Manda um e-mail. Manda um e-mail e entra em contato com ele. Pede algum esclarecimento, né? Mas quem comprou na Amazon, a Trama já não tem responsabilidade de entregar mais. Aí é tudo com a Amazon mesmo. O Brandon, ele falou numa entrevista com o TikTok, esqueci o nome dele agora, mas ele falou que tá bem ansioso para o final da terceira era de Mistborn, os Ghost Bloods. Ele reafirmou que esse primeiro livro ainda vai ser muito bom, mas o terceiro vai ser sensacional, basicamente. E é o que eu espero, né? A expectativa está lá agora. Lá em cima, né? Eu espero o nível final da primeira era, tá? Pô, eu também, minha expectativa é essa. Minha expectativa tá sacramentadora. Sacramentadora e Herói das Eras ali, ó. Não quero isso. menos que isso. E a gente teve a entrevista da Tami, né? Com o Brandon lá na Flip. Foi finalmente liberada no YouTube, né? A entrevista tá bem interessante. São mais ou menos 40 minutos ali de conversa entre ela e o Sanderson. E ele fala coisas muito interessantes ali. Sobre questão de representatividade nos livros dele. Ele falou sobre a terceira era de Mistborn, que ele tá escrevendo agora. Sobre o que é que a gente deve puxar o pé da trama. Encher o saco da trama agora pra pedir novos livros. Aí vocês vão lá ver no YouTube. A entrevista tá bem legal. Um spoiler. Ele mandou pedir pra trama lançar a segunda era de Mistborn. Isso foi o próprio autor que tá pedindo, viu? Vocês vão lá encher o saco da trama, foi o Brandon que mandou. Pede pra trama, viu, gente? Assim, se pedir pra mim, nada vai acontecer. Nem pro Nery, nem pro Gugu, tá? É @editoratrama. Por favor, saibam diferenciar o que é editora, o que é podcast, o que é Stormlight e Cosmic Central. Adoraria, gente, poder trazer a segunda era pra vocês, mas assim, ainda não Deixa eu só deixar claro aqui. A gente não tem responsabilidade de entregar livros, fazer entrega, isso é o Correios e editora, ou Amazon, sei lá. Lançamentos também, assim, a gente não temos controle, não é a gente que escolhe. Não é a gente que escolhe capa. A gente até pode mandar uma mensagem, sei lá, no grupo de parceiros, falando, gente, quando é que vem livro X? Agora vocês vão responder. Provavelmente a gente não vai ser respondido. Tipo, aí vai ser tão respondido quanto vocês, tá, gente? Então... E se a gente tiver alguma informação privilegiada, a gente também não vai poder falar. Então, não que a gente tenha, tá? Então nem tentem. Sim. É isso aí. Bora pro episódio, né? Bom, a gente vai iniciar essa parte falando sobre o que há por vir, né? De livros novos, tramas que vão se desenvolver ainda, né? E dentro da nossa conversa aqui, como eu falei no começo do episódio, talvez a gente fale um pouco sobre construção de mundo, né? Principalmente mais pro final, que a gente vai falar o que é que a gente tá esperando, né? Do futuro aí da Cosmere. E é isso. Acredito que o que a gente vai falar aqui não vai estragar a experiência de leitura de ninguém. É só que a gente vai falar o que é que vem por aí. A gente também não faz ideia, né? Do que vai acontecer daqui a 30 anos na Cosmere. Então, não tem como prever, né? Mas tem umas coisas que eu acho muito que vão acontecer. A gente vai falar bem superficialmente pra não estragar a experiência de ninguém. Vai ser bem aberto, tá, gente? Então você pode ouvir tranquilamente aí. Bom, a gente já tem um tempo que a gente fala disso, né? Assim, tem alguns episódios nossos que a gente deu notícias sobre o White Sand, né? Porque... ou Areia Branca, sei lá como é que vai ficar isso quando traduzir, mas é um quadrinho, né? White Sand é um quadrinho da Cosmere que se passa em Talden. E conta a história de um garoto que ele tem a capacidade meio que de manipular a areia. Tipo, a investidura lá é diferente, tá? Assim, é um sistema de magia que eu acho muito interessante, mas, assim, na minha opinião, White Sand
Em quadrinho, ele não ficou muito bem, e eu acho que o Brandon compartilha da mesma opinião, sabe? Tipo, tem alguns furos e também não ficou tão bem desenvolvida a história. Então ele resolveu escrever em prosa. Ele já, assim, organizou o que ele precisa para de fato escrever a prosa de White Sand, mas ele ainda não começou a escrever. Mas está previsto aí para o futuro. E ele não colocou data também para quando, né? Ele estava fazendo isso antes dele começar a escrever Ghost Bloods, né? Mistborn, Terceira Era. Ele tá fazendo isso antes. Quando ele começou a escrever Mistborn, ele deixou isso de lado. White Sand é basicamente a Vila da Areia de Naruto. Só que tem um lado que é só dia e tem um lado que é só noite. Tudo escuro. É Isso. basicamente isso. Adoraria, cara. Tomara que fique muito bem escrito, bem amarradinho essa novelização, porque é muito interessante esse sistema de lá. A Cris é a personagem mais interessante dessa história. Teremos também as sequências de Elantris, que vai ser Elantris 2 e Elantris 3, que ela vai vai passar 10 anos depois do primeiro livro. Vai ter novos personagens secundários que teve no primeiro livro. Aí a previsão que o Brandon deu para esse Elantris 2 é que lance em 2029, na metade do ano. E também que a escrita dele já vai ter bem melhor, né? Considerada em comparação com a vez que ele escreveu o primeiro, né? Sim. Elantris é o primeiro livro publicado pelo Brandon, né? Então a gente vê o quanto ele evoluiu na escrita dele, né? Então eu acredito que essa sequência vai ser bem melhor. E eu já gosto de Elantris, né? Então vai ser melhor ainda, hein? Muito bom. Eu acho que vai ser ótimo, Elantris. Eu tô principalmente animada para ver mais exploração no sistema de magia de Elantris, sabe? Que é muito complexo, barra grande, dá para fazer de um tudo com o sistema de magia que tem lá. E fico me perguntando, será que eles vão pro lado de céu que tem lá em Persoal e que tem um sistema de magia diferente? Eu acredito que a gente vai chegar nesses lugares, viu? Eu acredito que sim. A gente já sabe qual é o lugar que vai focar, né? Elantris 2. Mas aí tem um terceiro volume, né? Aí o terceiro a gente não sabe. Mas mesmo assim, pode ter uns viajantes, né, que aparecem. Mas tem umas figuras diferentes. Eu acho que um dos problemas de Elantris é que ele é muito autocontido, né? Você vê que tem citações de outros reinos, outros lugares ali, mas a gente fica muito preso ali naquele mesmo lugar, né? Eu acho que com esses 2 livros ele vai expandir mais, né? E a gente tem uma sequência de Warbreaker também, né? Que tá previsto para ser escrito provavelmente em algum dia, que a gente não sabe quando. O Brandon só promete, mas ele nunca fala uma data específica, que é Nightblood, né? Ou Sangue da Noite. No caso vai ser uma prequela, né? Uma história que vai se passar antes dos acontecimentos de Warbreaker. E se você sabe quem é a Sangue da Noite, ou a Nightblood, basicamente a gente vai ver a origem dela, né? É o que a gente espera. E a gente vai ter flashbacks, né, de personagens que a gente já conhece e novos personagens também nessa história, né? Véi, o Warbreaker pra mim é uma das melhores histórias da Cosmere. E eu espero muito, véi, que o Sendo se inscreva logo essa história, porque eu quero muito. Eu não tô tanto afim não de esperar isso aí, não. Tá bom, Wilson, tá. Bom que você vai ter os 2. E o único que tá certo mesmo é Elantris. Mas eu tô muito animada pra Elantris, como eu falei, e pra continuação. Continuação não, né? O spin-off, assim, o prequel, né? De Nightblood. O Brandon, assim, ele falou... É o que vai ter flashback. Não é prequel, não? Não. Ué? Eu acho que não. No Coppermine diz que é prequel, tá? Prequel, Mas talvez ele tenha falado outra coisa depois. Tenha resolvido fazer em flashback. Não sei, aí fica a dúvida. Mas assim, o Brandon, ele falou que depois que ele terminar Elantris, que aí ele vai pegar, não é que ele vai pegar, mas ele vai começar a pensar em escrever Warbreaker 2, que aí deve ser esse Nightblood, ou Rhythm Matiste, que é uma saga que não é da Cosmere.
né, do Brandon. Eu duvido muito que ele vai escrever isso aí tão O Rick cedo. Matisse é muito bom, tá? É O muito Rick subestimado, Batista? coitado. Sim, é muito bom. Muito legal. Dizem que é bom mesmo, eu ainda não li, não. Mas é isso, né? Depois que ele terminar Ghost Bloods também, né? Que assim, o negócio é que Mistborn, agora terceira era, ele tá escrevendo tudo de uma vez, né? Então o trabalho que ele vai ter quando chegar a hora de lançar é a revisão e a edição do livro, né? Então ele não precisa escrever mais. E os livros de Stormlight, que vão sair depois da terceira era, e depois de Elantris também, né? É só 2031, então eu acho que ele vai ter uma janela, assim, sabe? Que vai dar para ele escrever tanto os livros de Stormlight quanto alguma outra coisa, porque, levando em consideração tudo que ele escreveu nos últimos anos, ele escreve mais de um livro ao mesmo tempo, sim. Tanto que o Isles of the Emberdark, ele meio que escreveu meio que junto com o Wind and True, em partes. Pelo menos o processo editorial, né, dele. Então, talvez dê tempo, talvez não sei. E ainda sobre Nightblood, eu quero muito ver o ponto de vista dos 5 eruditos. Conhecer a Shashara em cena, sabe? Por exemplo. Shashara. Cara, qual que é o problema do Brandon com esses nomes, velho? Shashara, Shalash, Shanarate. Shanarate. Shana. Enfim. Também, né, já comecei a falar um pouco disso, tem as histórias dentro de O Relato da Guerra das Tempestades, né, tem o volume 6 ao 10º, que ainda vai sair, né, e tem algumas novelas também que o Breno falou que devem ser publicadas logo mais, né. Tem a novela Horneater, que seria Papaguampas, que é uma novela sobre um personagem chamado Rocha, que deve se passar entre Ritmo de Guerra e Wind and True. Ele tinha falado dessa novela talvez ter sido publicada junto com o financiamento coletivo do box de Leatherbound de Palavras de Radiância, né, edição comemorativa de 10 anos. Só que ele não quis escrever na época, porque ele estava muito cheio de coisa para escrever e deixou para depois. E aí que no State of Sanderson do ano passado, quer dizer, do ano retrasado, 2023, ele falou dessa novela sair ano que vem, 2026. Lá em dezembro. Em dezembro, no final do ano. Mas no State of Sanderson do ano passado, 2024, ele não citou o assunto. Então a gente tá assim, pode ser que role, pode ser que não, né? Que ele não confirmou que vai ter esse lançamento ano que vem, né? O 6º livro de Stormlight, como a gente falou, né, tá previsto para sair em 2031, se ele seguir esse cronograma, mas ele acha assim que ele até comenta no State of Sanderson de 2024 que viu previsões de sair só em 2033, mas ele acha que não vai ir tão longe assim. Então, ele colocou 2031, mas pode ser até que saia em 2032, dependendo das circunstâncias, eu acho. O próprio Wind and True foi adiado um ano, né? Ele ia sair em 2023 e saiu em 2024. Essas datas é uma previsão. E tem 2 novelas que foram lançadas, lançadas entre aspas, né? Que não foi lançado para o grande público, mas estava na Dragonsteel Nexus do ano passado. Que teve um jogo de cartas, né? Que o Brandon colocou na Dragonsteel. E nessas cartas tinham contos, na verdade. Mas chega nessa novela, que são bem curtinhos. Uma chamada Elsie Color, que é uma história sobre a Yasna. Traduzindo, né, Alternauta. Elsie Color é Alternauta. Que é sobre a Yasna e que a gente não sabe muito bem a trama. Assim, porque a gente não acha na internet, vai estar disponível quando ele de fato publicar, né? E também tem um outro conto, né? King Lopen, The First Aleticor, que seria o rei Lopen, o primeiro aletiano, que é uma história sobre o Lopen, grande Lopen, e se passa no final de Palavras de Radiância. Então também foi assim, mostrado pela primeira vez nessas cartas e mais na frente será publicado. Eu tô achando que vem aí um outro Arcana Unbounded, tá? Pra botar tudo isso aí. Inicialmente, os projetos secretos, eu também acho que vai demorar um pouco. Os vai demorar um pouco, mas que foram lançados seriam contos que estariam no Arcana Unbounded 2.
É o que você... Eu não entendi, amiga. O projeto secreto ia sair num arcano? Os projetos secretos seriam contos, não romances completos, entendeu? E eles iam estar no Arcano Unbound 2. Só que ele se empolgou. Só que ele se empolgou e escreveu simplesmente 4 romances. Cada um de 500 páginas. Pois é. Ia ser só um conto, gente. Falando um pouquinho agora de Mistborn, todo mundo sabe que o Brandon ele faz Mistborn em eras. Já lançou a trilogia original, que é a Era 1, o Axel Wayne, que é a Era 2, e agora vai ter a Era 3, que vai se chamar Ghost Bloods. Aí ela vai estar prevista para ser lançado o primeiro volume em 2028 e vai se passar num cenário mais urbano, com tecnologia dos anos 80, e é isso. E aí você vê a evolução de Mistborn, né? A gente começa na primeira era lá com uma pegada mais medieval, épica assim, né? Aí na segunda era, né? A gente já vai pra uma coisa mais bang bang, mais Velho Oeste. Velho Oeste, assim, meio investigativo. E agora a gente vai pegar esse cenário dos anos 1980, né? Com o início da tecnologia, dos computadores, aquele plano de fundo ali da Guerra Fria, mais ou menos. Então vai ser bem interessante. Eu tô ansioso pra essa terceira era aí. Aí temos também assim, ele primeiro falou que podia fazer novela isso aí, depois falou que vai fazer romances disso aí. A gente não tem certeza ainda, mas talvez ele faça uma trilogia no Mistborn Cyberpunk. Aí a tecnologia já vai ser bem mais avançada, né? Nesse caso porque é Cyberpunk, mas não é certeza que ele vai fazer, mas praticamente é certo. E aí no caso do Cyberpunk vai se passar entre a terceira e a quarta era, né? Isso, aí se ele fizer isso, ela vai ser a Era 4, e a final, que seria a Era 4, vira a Era 5, que seria a Space Opera, que vai ser uma ficção científica, basicamente. Vai ser o fim da Cosmere, que vai ter viagem interplanetária, vai ter nave, vai ter um bocado de coisa. Aí uma dúvida que eu sempre tive, que a trama, ela bota um selo da trama na capa, aí ela bota fantasia épica. Aí eu fico aqui pensando, quando é que ela for lançar Ghost Bloods, que vai ter um cenário mais urbano, ela vai colocar fantasia épica ou não? E principalmente nessa era espacial, ela vai colocar fantasia épica? Assim, minha preocupação maior é com Ghost Bloods, que vai ser mais urbano, talvez não seja tão épico. Mas assim, sci-fi nada mais é do que um tipo de fantasia, né? Só que é uma fantasia mais voltada para a área científica, assim, né? Envolve mais tecnologia, às vezes uma coisa mais de ciência de doença, etc, né? Às vezes vai até para um lado biológico, o sci-fi, né? Mas é fantasia, que nada daquilo é realidade, né? Assim. Sim, o Brandon falou também numa entrevista semana passada que à medida que ele vai andando, fazendo mais livros, ele vai fazer mais livros de ficção científica, que nem foi com Três, que é meio que uma mistura. Uhum. Mas desde o começo, assim, ele sempre, não sei se é sempre, não, acho que sempre não é bem a palavra, mas ele coloca elementos de ciência dentro de seus livros, sabe? Tipo, as leis da Cosmere, elas são muito baseadas na física, por exemplo. Né? Até as leis da investidura, ela é muito baseada também em física, de fluido, de luz, né? A parte óptica também tem a ver. Então, não me surpreende, até porque o outro gênero que ele escreve, além da fantasia, é o sci-fi, né? O que não é da Cosmere, a maior parte é sci-fi. Tem alguns que são fantasia, sim, né? Assim, puramente fantasia, mas a maior parte sci-fi. E aí eu acho muito isso, assim, que ao longo do andar da carruagem da Cosmere, mais e mais a gente vai estar chegando num mundo de ficção científica, sabe? Só que com poderzinho. O Ritmo de Guerra tem muito isso, né? Você vê que é basicamente um livro científico ali no meio de Stormlight, né? No quinto a gente não teve tanto tempo pra isso, porque tinha muita coisa acontecendo, né? Mas eu acho que a gente ainda vai voltar um pouco pra esse clima científico, assim, Stormlight ainda. Ele falou que a exceção desse negócio de ficção científica vai ser quando ele vai escrever Dragon Steel, que vai ser uma fantasia épica. Uhum. Vai ser o quê? Muito épica, fantasia épica. Ah, tá. É Picasso, que ele falou. Eu ouvi. E sobre o Cyberpunk, assim, o Brandon ele tem um precedente, né?
De falar que, vou só fazer um pontinho aqui entre 2 horas de Mistborn e brotar uma saga, né? A Segunda Era é basicamente isso. Era pra ser só a Liga da Lei, só, né? Se ele fizer o Cyberpunk, vai ser do tamanho dos livros da Era 2, vai ser menor. Tu confia? The Lost Metal ou Era 2 o resto? Eu não confio, não. Fica aí na dúvida, né? Assim, se ele planejar... Se ele estiver organizando direitinho isso, mas esse aí doido, beleza, gente. eu acredito. Mas se ele for fazer assim no flow, como foi com a Segunda Era, não acredito não que vai ser curtinho. Mas tem que ser, vê se não dá tempo. Que tempo, Gustavo? Eu já tô começando a duvidar que ele vai amigo. se aposentar aos 70 anos. Pô, quando ele fala, não, vai ser duvidando há muito 75. Ele surge com mais três sagas diferentes. Assim, Google, a jornada antes do destino, sabe? Assim, vai curtindo o que tiver. Então, é isso, né? Um dia, quem sabe, a gente chega em Dragonsteel. Se a gente chegar em Dragonsteel, aí eu acho que eu já vou estar com filhos, pelo menos, sabe? Com netos, quiçá. Bem com uns 50 para 60 anos de idade. Imagina você lendo Trás pros seus netos. É isso, entende? Tem mais alguma coisa de Mistborn pra falar? Tem o Book of Nails, que é do Isaac Stewart, que o Brandon Sanderson ele vai fazer não, né? Ele já está fazendo. Ele abriu a Cosmere para autores que ele confia. E por enquanto só são 2 até então, que é o Isaac Stewart e o Dan Wells. Aí o Isaac Stewart ele está fazendo esse Book of Nails que vai se passar na Era 2 de Mistborn. E é isso aí. Ele já escreveu e meio que tá revisando agora, eu acho. E vai lançar em 2026 ou 2027. É isso, a gente tem o Isles of the Ember Dark também, né? Que provavelmente vai se chamar Ilhas de Brasa Treva aqui no Brasil, quando for lançado. E é o 5º projeto secreto, né? De Brandon Sanderson. A gente já falou várias vezes aqui dele no podcast. E sai esse ano, né? Nos Estados Unidos, né? Uhum. Ali entre setembro e dezembro. A gente não sabe ainda a data exata, mas basicamente tem essa previsão aí. E esse livro vai se passar no futuro da Cosmere, né? E uma parte dele vai ter como plano de fundo ali, o cenário, né? O reino cognitivo, que vai ser basicamente esse lugar, né? As Ilhas de Brasa Treva, que se passa no reino cognitivo, né? E esse livro basicamente vai ser uma fusão com o conto, né? Ou a novela Sixth of the Dusk, que vai servir como um flashback dentro do livro, né? Dentro de Isles. Então a gente tá bem animado com esse livro porque ele promete revelar algumas coisas interessantes sobre Olen, que é o planeta onde teve a fragmentação de Adonalsium, né? Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, na Cosmere. Então parece ser bem interessante. Eu mesmo tô ansioso pra ler. Ele vai falar de Olen em Brasa Treva? Sim. Eu não li nada. Eu vou esperar sair o livro. Para de me dar spoiler. Falei isso há uns 3 anos atrás. Tô zoando, eu acho que eu já tinha essa informação. É só que eu ignoro, eu sou a pessoa que eu leio a sinopse e depois eu esqueço da sinopse. Pra poder ler o livro de boa. Enfim, também tá previsto, como a gente já falou, o Dragonsteel, que eu acho que tá assim... Top 3 livros mais aguardados de leitores da Cosmere, sabe? Se pá, top 1. Porque eu tô mais interessado na continuação de Stormlight, mas quero muito também ler Dragonsteel, porque é onde vai ser tratado a grande questão, que é a fragmentação de Adonalsium, né? A gente vai saber mais sobre isso, vai contar a história de origem do Void também, que é esse personagem enigmático. E só deve ser escrita depois do final de Stormlight. Então, assim, vai demorar. 15 anos, pelo menos. Por aí. Uns 20 anos, não sei. Por aí mesmo. E uma coisa interessante é que a gente vai saber, finalmente, o que é Adonalsium, né? O que era, na verdade. Era um deus, era uma pessoa, um ser, uma entidade, uma força. Um dragão. Um Dragonsteel? Não, né? Será? Pode ser um dragãozão, eu acho. É um dragão, não. Aí a gente vai entender também por que ele foi fragmentado. Por que essa galera se juntou pra acabar com esse deus aí. Uhum. E aí tem muitas questões, né, que a gente vai ter
respostas nessa trilogia aí. Cadê o objetivo do Royd? É, né? E uma coisa que não sei se a gente falou, é que a quarta era, a última era de Space Opera lá de Mistborn, vai ter como protagonista o Rod. Ele vai ser um dos protagonistas. Ah, é verdade. Tomara que até lá eu esteja lendo Cosmere ainda. Só isso que eu queria dizer. Porque vai demorar. Não, mas eu vou estar assim, pô. Depois que eu criar meus filhos, aí eu vou ter tempo pra ler. Eles já vão estar dirigindo carro, sei lá. Vocês vão ler juntos. Mas eles sem família. Pô. Gente, assim, é porque assim, quando a gente fala assim, tem esse monte de livro aqui, mas se você for botar na escala do tempo, se pá 2050, né? Concluir Cosmere, assim, por aí, né? Por aí, é. 2050, 2055. Quando o Breno tiver com uns 70, aí eu vou estar com uns 50 e alguma coisa. Muito doido isso. Tem esse conto, né? Que é Ether of Night, que a gente não tem muita informação sobre o que se passa, sobre o que é, né? Mas acho que a tradução livre pode ser Éter da Noite. E a gente Esse sabe livro, que... na verdade, tem como pegar ele pra ler. E eu já fiz isso. Mas eu nunca li, nem vou ler, porque não é canônico agora. Isso, é um livro que o Brendo escreveu há muito tempo atrás. Tem coisas nele que já foram canonizadas dentro do mundo em outras histórias, e tem coisas que ainda não. Então, pode ser que ele lance no futuro, mas ele reformulado, porque tem coisa que já aconteceu em outros livros, sabe? Então, assim, ele existe, mas existe que nem tipo The Way of Kings Prime, que nem Dragon Shield Prime, que é tipo a versão rascunho do que seria essa novela, conto, não sei bem a extensão, né, dessa história. A Cosmere vai ser finalizada em 2048, se nada disso atrasar, tá? Se nada atrasar. Se tiver uma adaptaçãozinha ali no meio. Tem isso, né? Tem Ele vai isso. ficar ocupado. Putz. Se fizer sucesso, vai começar a adaptar outros livros. Putz, Não, mas eu tenho fé que ele vai designar, sei lá, o Dan Wells pra cuidar disso, sabe? Tipo, Eu vai lá, duvido Isaac, muito, vai lá fazer esse negócio. Muito. Ele vai ter que estar envolvido com tudo. Mas ele prometeu. Ele prometeu que vai terminar. Se ele prometeu, tá prometido. Se eu vou dizer que ferro e fogo, leva a palavra do Breno a ferro e fogo, se ele falou, vai acontecer? Não, até porque a gente vai até falar um pouco mais disso aqui, porque ele prometeu muitas coisas e talvez não aconteça, né? Um delas, inclusive, é esse Ether of Night que eu estive falando, ou Éter da Noite, que talvez não role. Tudo bem, né? Vamos lá falar do Night Brigade. A Night Brigade é uma novela que vai se passar em Threnody. Primeiramente, ele queria contar essa história como uma história do povo que conseguiu fugir da Floresta do Inferno, lá em Threnody. Mas também ele considerou mudar para uma expedição de volta a Homeland, que é a terra natal lá deles. Não se sabe se ele vai escrever ela ou não, porque não é central para Cosmere. Aí tudo vai depender se ele vai ter tempo ou não. O que é que vocês acham? Se ele vai escrever ou não? Só um adendo aqui. Essa novela, que se passa em Threnody, está traduzida no Brasil. Muita gente não sabe disso. Que é Os Sombras nas Florestas do Inferno. Ele foi publicado aqui pela Leia num livro de uma coletânea, que é organizada por George Martin, de Game of Thrones. As Mulheres Perigosas. Né? Isso, Mulheres Perigosas. Então muita gente não sabe disso, né? Mas essa história veio pro Brasil. Mas o The Night Brigade é uma outra história, que é quando você lê Sombra na Floresta do Inferno, você entende o que tá rolando na Floresta do Inferno e por que tá esse nome horroroso, né, nessa floresta. E aí teve esse pessoal que conseguiu fugir, e existe a Night Brigade, que inclusive a gente falou sobre ela no episódio sobre Sociedades Secretas da Cosmere, mas eu acho que a gente falou dela na parte com spoiler, porque é difícil falar dela sem falar spoiler. E também a gente não sabe muito ainda a respeito dela. Eu acho que, assim, que o Brendo, ele mesmo, eu acho que ele não vai escrever isso aí, não. Eu acho que ele vai delegar, assim, tipo,
ou ele vai pegar o que ele acha que é essencial ser falado dentro dessa novela e vai colocar pro Don Wells fazer, porque o Don Wells quer escrever alguma coisa sobre a Night Brigade, né, porque ele gosta do conceito e tal. Então talvez ele passe a lore que ele quer que seja colocada na Cosmere pra ele fazer, pra ele colocar na novela que ele quer escrever. E o Dan Wells, ele escreve coisas de terror também, né? Então esses elementos de horror estão muito presentes na Night Brigade, né? E em toda essa questão do planeta Trenord, por si só, já tem muita coisa que dá pra abrir imagens pra histórias de terror, né? Ali. Sim. E é muito interessante isso. A gente tem o Silence Divine, né? Que a gente também não sabe se ele vai escrever algum dia. E é uma história que vai se passar em Ashen, que é um dos planetas que está ali no sistema solar de Rochar. Vai ser um romance, né? A gente não sabe muito bem sobre o que vai ser essa história. Romance quanto estrutura de texto, não de ser um romance romântico. Eu acho que ele não vai escrever isso não, viu? Eu também tô achando que não. Ele falou assim que ele tem que fazer muita pesquisa de biologia, porque parece ter uma doença rolando por lá, então ele teria que fazer umas pesquisas para fazer o livro, e no momento, naquela época ele falou isso, 2022, ele tava sem tempo. É basicamente uma doença transmissível por meio de magia. É basicamente isso. É um conceito interessante que eu queria ver o Sanderson escrevendo sobre isso. Também. Bom, e tem Silverlight, né? Silverlight é uma novela, né, que ele disse que vai escrever depois que escrever a novela sobre Trenord, né? E essa novela sobre Trenord, acredito que seja essa Night Brigade que a gente esteve falando. E Silverlight, o que a gente sabe sobre o que é Silverlight é que é uma cidade no Reino Cognitivo, que é tipo a Universidade da Cosmere. De todas essas novelas, que é um grande talvez do Brandon, essa é uma das que eu mais quero ler, mas é um talvez ainda, né? Não tem nada assim que confirme que ele realmente vai escrever. Mas há muito tempo ele falou que ia fazer, e vira e mexe alguém pergunta pra ele, assim, tipo, e aí, vai rolar? Tem algumas informações aqui que ainda precisa o pessoal perguntar pra ele de novo, pra ele confirmar se vai ter mesmo, sabe? Porque com o tempo ele tá percebendo que tá acumulando muita função. Ele parou de prometer, né? Ele parou de prometer, ele falou isso na entrevista. Que parou de prometer que vai escrever as coisas. E a gente falou sobre Silverlight também no episódio de Organizações Secretas. Se você quiser saber um pouco mais, vai ouvir lá esse episódio. A gente também falou de Silverlight lá. E aí a gente tem projetos citados pelo Sanderson que ainda não foi confirmado, né? Se vão ser escritos realmente. A gente tem uma história de Mistborn que vai se passar nos anos 1940, mais ou menos, né? Que seria uma novela entre a Era 2 e a Era 3. Eu acho que não vai ter, não. Talvez no Cosmere RPG. A do Cosmere RPG vai ser uma história que vai se passar na primeira e na segunda era. Vai ser alternando. Tipo, uma mas coisa... ele pode lançar mais de uma história canônica também. Pode, né? Mas é mais difícil. Falando de história pra RPG, pelo amor de Deus. Ele lançou 2 lá pra Alumicer Jack e Element Metal, foi pro joguinho também. É um livro mesmo isso aí pra ser lido. Para o Cosmere RPG é uma aventura. Ele pode jogar isso aí nas costas do Isaac Stewart. Joga nas costas dos amigos dele, que ele quer se inscrever no Cosmere agora. Fala assim, pô, amigo, tive uma ideia, faz aí. Nossa, eu acho que... Assim, eu não sei, né? Eu sou diferente do Brandon Sanderson, eu não conheço ele tão bem assim. Mas, tipo assim, se eu tenho uma ideia, eu dou pra pessoa fazer, e a pessoa não faz exatamente como eu imaginei, eu ficaria bolado. Então eu acho que o Brandon não vai fazer isso, sabe? Eu ia ficar meio frustrada e ia meter a mão e fazer do meu jeito, sabe? Então, sei lá, não sei. Não sei se o Brandon é que nem eu, né? Também. Outra coisa que ele, tipo assim, citou por cima, mas não confirmou também é Mistborn História Secreta 2. Eu quero isso na minha mesa, tá? Futuramente. Isso aí eu também quero. Mas eu acho que ele vai acabar colocando como ponto de vista em alguma outra história, sabe? Às vezes de alguma era de Mistborn. Tipo, como no Stormlight, que tem os interlúdios com ponto de vista aleatório. Pode eu ser acho também. Que ele vai acabar colocando assim, sabe? Talvez ele faça isso em Ghost Bloods. Então. Talvez.
Imagina se agora o ponto de vista de você sabe quem, todo final de livro de. Sabe, bota o epílogo, que nem é Stormlight, que o epílogo é sempre o Royd. Ia ser muito bom isso, tá? Aí, se Mistborn o epílogo é sempre o você sabe quem. Ia ser ótimo. Isso até ele virar poeira, né? Que eu acho que um dia vai acontecer. A gente vai ter também. Vai ter não, né? O Brandon citou em algumas vezes aí. O Mistborn sobre a perspectiva do Royd, no estilo parecido com o De Volta para o Futuro 2. Não, isso seria uma aí coisa não vai muito acontecer, interessante. Não, com certeza não, né? Mas seria muito interessante, velho. Seria legal. Ele fala essas coisas, mas sabe que não vai escrever. Não, é tipo assim, a galera tiver ideia, que seria muito bom. Aí ele vai lá e fala. Ele não guarda pra ele pega e expõe pras pessoas. Ele mesmo tem nessa entrevista que ele falou que ele parou de prometer, ele fala que quando ele era jovem, que ele tinha começado a escrever, ele prometia um monte de coisa, porque ele não tinha noção do tanto de trabalho que ele ia ter. Aí ele falava um monte de coisa que ele ia escrever, que ele tinha vontade de escrever, mas... Ele continuou prometendo, tipo, até esses dias. Tem também o Kingmaker, que é um livro de YA, se passa em First of the Sun, que é o planeta da novela Six of the Dusk. E eu não sei se vai acontecer também não, viu? Tanta da coisa. E o Dusk não iria aparecer nesse livro aí. Eu vejo a agenda do Sanderson e eu fico assim, eu me sinto meio sobrecarregada. Eu fico tipo assim, meu Deus, se eu fosse ele, eu acho que eu ia ficar meio paralisada, pensando que tem livro para escrever até 2040 e etc. Sabe? Eu não sei se eu ia saber lidar com isso. Mas a gente não pode esquecer que o Brandon, ele é meio wildcard, sabe? Ele tem um mais no bolso, ele tem um coringa, que ele entra de férias e escreve 4 livros, entende? Então, assim, a gente não acredita, mas eu, pelo menos, acho que ainda é possível. Por mais que eu não acredite, de alguma forma, existe uma fenda no espaço-tempo que o Brandon entra e escreve livros lá. Isso aí existe. Então, não sei se vai acontecer, mas eu não consigo imaginar muito ele parando para escrever um YA no meio de um monte de coisa da Cosmic que ele tem para escrever, mas... Eu imagino muito ele fazer ele saindo de férias, escrevendo um monte de livro, continhos, etc. Flashback de guerra, né? O nome disso. Pois é. Trauma. Ano de Sanderson 2, né? Tá vindo aí. Qualquer dia desses. Não, meu Deus, não, nada. Ele falou de fazer uma sequência de Emperor Soul. Apoio? Com certeza. Mas também me pergunto se essa sequência já não tá meio que enrolando. E fico por aí. Então, né? Não vou falar mais nada. Só isso. Mas eu queria muito o Emperor Soul 2. Tipo a continuação direta, né? Do que ela fez depois de tudo aquilo. Não sei mais nada sobre Emperor Soul. Pra mim é só falatório. Só... Brandon disse. Só Deus sabe quando é que vem, se vem. Bom, ele também falou que vai fazer uma série no planeta Mitos, que é um planeta que foi mencionado muito brevemente em The Lost Metal. A gente não sabe quase nada sobre esse planeta, né? Mas assim, gente, outra série, sabe? Breno, você tá qual? Elantris, Mistborn, Stormlight. Mistborn ainda tem... Ele tá cogitando fazer mais 3 eras de Mistborn. Tipo, era 3, 4 e 5. Tipo assim, não precisa de mais série, não. Tá bom. Já deu. Warbreaker, quiçá. Ainda tem os livros fora da Cosmia, que ele não vai abandonar os livros fora da Cosmia, porque ele falou que é o que ele faz pra descansar a mente dele. Escrever Inclusive, coisas que não tem nada a ver. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio como esse, só comentando os livros que não são da Cosmere também. Eu não vou ter nada pra falar, que eu não... Você não leu nada. A gente pode Não. citar. Só. Skyward agora. A Skyward é legal. Tem também uma coisa que o Brando falou do nada, do Neida. Foi o grande aparatos. O que é grande aparatos? Ele simplesmente falou do nada. Então, pessoal, tem um planeta aí que é um maquinário gigante, que é grande aparatos. Pode ser que seja um livro, viu? Aí só fechou, não falou Ele mais jogou nada. isso, não falou. Tipo assim, toma na caixa dos peitos aí e lide com isso. Simplesmente. É verdade, né? Ele botou aqui Big List of Cosmere Books. A grande lista de livros da Cosmere. Aí botou
A Brigada da Noite, né, The Night Brigade, Dragon Shield, The Silence Divine, que a gente falou, esse The Grande Aparatos, que é isso. Mitos, The Aether World Book Series, que é a série dos livros do mundo de Aether. Agora esse daqui pra mim é puxado, tá? Free Fall, Seven Layer, Burrito World. Tipo, quem quer dali... Que é isso, gente? Isso aí foi do podcast dele. Não, mas é livro da Cosmere, tá? Aí é o quê? Em Kedali é um mundo dos burritos de 7 camadas em queda livre. Tipo, ele fez tipo um concurso no podcast dele que era pra escolher, acho que é o melhor ou pior título de livro, uma coisa assim. Que ele escreveu uma história sobre isso. E aí, isso aí que ganhou. A gente fica se arranjando o trabalho. É, tipo assim... E é um livro sem título ainda sobre a Shin. Que aí eu acho que, né, tem The Silence Divine, que a gente já falou. E provavelmente vai ter esse livro sobre a Shin. Tomara que seja prequel. Mas sei lá, ele falou que não gosta de fazer prequel, né? Paciência. E aí tem esse Cosmere Picture Book, que vai ser um livro ilustrado, que é baseado não, vai ser contando as histórias que o Royd conta em Stormlight, né? Porque o Royd em Stormlight, ele é um contador de histórias. Tipo, ele encontra o protagonista tá na merda, aí, poxa, o protagonista precisa de uma terapia. E aí o Royd conta uma história que o protagonista vai se relacionar naquele momento e que vai fazer ele ter algum tipo de descoberta sobre si mesmo, assim, sabe? É uma historinha com moral da história, sabe? Então vai ter A Garota que Olhou para Cima, vai ter também do... Como é que é o nome daquele barco? Rio Dragão. Repete, Gugu. Vai ter o do cachorro e o dragão também. O Cachorro e o Dragão e... Long Sail, acho que é o nome do barco. Vagavela. O Vagavela vai ter. E vai ser todo ilustrado, né? E eu acho que também vão ter outras histórias dele, além das que ele contou em Stormlight. Então, eu acho que vai ser muito legal esse livro ilustrado aqui. Tomara que a trama traga pra ser... Porque, assim, não vai ser barato esse negócio não, tá? Porque o livro ilustrado é caro. Melhor pagar na real do que em dólar. Agora tem um livro que o Brandon pretende escrever junto com o Peter O'Rulian, que não faz parte da Cosmere, mas eu resolvi trazer pra vocês aqui porque é muito interessante a premissa dele. É sobre um cantor de heavy metal com poderes necromânticos. É um cara que ele é entregador de pizza, necromante, e tem um sistema de magia baseado em notas musicais. Muito aleatório e parece ser muito legal. Eu acho que vai ser naquela vibe alto astral, bom humor, só que levemente macabro. Sim, sim. Bom, essas foram as obras, né, que o Brandon meio que prometeu ao longo dos anos, né, ou citou que ia fazer, né, que tá assim em aberto para ocorrer no futuro da Cosmere. Uma coisa que o Brandon falou também, né, e que a gente já meio que começamos a falar disso, é que o Brandon ele também anunciou que ele vai começar a permitir que outras pessoas escrevam na Cosmere, né? A parte principal é ele que vai escrever, mas vão ter outros autores escrevendo também na Cosmere, eventualmente, né? Já tem o Isaac e o Dan Wells, né? O Isaac Stewart e o Dan Wells que vão escrever, que já tá certo, que eles vão ter algumas novelas, mas provavelmente ao longo dos anos a gente vai ver esse número aumentando, né? Que tem alguns outros autores que ele já tá co-escrevendo coisas fora da Cosmere, tipo em Starsight, né? A gente tem algumas coisas em Skyward, né? Nessa área de Skyward, e algumas outras coisas de ficção científica também. Então, isso aí vai rolar no futuro da Cosmere, a gente ter mais autores dentro dela, né? Mas eu fico tranquila até, assim, porque eu sei que o principal é o Brandon que vai escrever, então tô tranquila. Se vier mais coisa boa, aí é lucro, né? O que é que vocês acham disso? A princípio eu não sou muito fã dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia de outros autores escrevendo com a ideia de um autor que tá vivo ainda, sabe?
Eu não curto muito. Mas eu vou esperar sair e vou ler pra ver se vai ser bom mesmo. Pra ver se eu vou gostar. Tipo assim, se tudo que for escrito, se o cara, tipo... Porque assim, a Cosmere ela tem regras muito certinhas, né? A maior parte dela. O que é apresentado dentro das sagas, geralmente tem uma série de regras. Se o autor se mantém naquelas regras, né? E não mudar elas ou inventar mais coisa, eu acho que a gente se mantém, assim, no mesmo patamar que estamos. Mas se o autor inventar mais coisa do sistema, de magia, alguma coisa do tipo, aí a gente pode até começar a questionar, poxa, é canônico, não é canônico? Isso aqui que a pessoa inventou nesse livro é válido para todos os outros livros do Sanderson, então? E aí pode se complicar, assim, né? É sujeito a se complicar. Mas não sei, tipo, até agora o Dan Wells mesmo, ele falou que vai escrever dentro de coisas que já existem, né? O Isaac Stewart vai ser na Segunda Era de Mistborn, então já tem ali o que existe na Segunda Era de Mistborn, né? Não tem coisas além, e os dois têm informações privilegiadas, sabem um monte de coisa que a gente não sabe, né? De estrutura do sistema. Aí, sei lá. E outra coisa também é que o Sanderson, os personagens dele são muito a cara dele. Não sei se vocês têm essa percepção também. Eu acho que outra pessoa não conseguiria passar o mesmo sentimento que o Sanderson tem escrevendo. Eu acho que não também, sabe? Eu acho que igual com certeza não vai ser. Só que é isso, né? O Brandon, ele é um autor que ele tem diversas qualidades. Mas ele também tem algumas falhas, sabe? Quando se trata de escrita, tem algumas coisas dentro dos mundos dele que ele não desenvolve tão bem, né? Uma delas, inclusive, romance. Salvo Yumi, pelo que dizem. Outra coisa também é questões sociais dentro do livro dele. Até agora eu ainda não vi isso bem desenvolvido, sabe? Existem questões sociais tanto em Mistborn quanto Guerra das Tempestades, mas eu, assim, não considero que foi bem desenvolvido em nenhum dos dois, até agora, pelo menos. Né? Eu tenho fé ainda. Mas outros autores podem trazer isso de uma forma legal, sabe? Nesses lugares que o Brandon ele não desenvolve tanto, tipo, poxa, uma trama ultra política, por exemplo. Isso pode existir dentro da Cosmere, quando escrito por outra pessoa que tem essa veia de escrita, sabe? Porque o autor ele não precisa ser bom em tudo. Mas o Brandon tem coisas que ele faz que é só ele, sabe? Que ele faz muito bem, como construção de mundo, desenvolvimento de personagens junto à magia e algumas outras coisas ele faz muito bem. Agora, ele não é perfeito, então pode ter outros autores que podem acrescentar, né? Assim. A gente vai descobrir isso quando esses livros saírem, né? Agora estamos só na especulação mesmo. E você, Gugu, o que você acha disso? Pra mim, eu acho que isso aí vai ser bom, porque o Brandon não tem tempo de escrever tudo que ele quer. Então, com outras pessoas escrevendo, pra mim vai ser win-win. Isso aí pode facilitar pra ele, né? Nesse sentido. Dele, tipo, mandar um prompt pra pessoa e a pessoa fazer, né? Aí, eu quero que tenha essa lore aqui na Cosmere, antes de eu chegar, sei lá, em Dragonsteel. Aí a pessoa escreve e coloca a lore dentro da Cosmere, canonizou. E uma coisa interessante que o Sanderson falou também é que quando os livros deles começarem a ter adaptações, pode acontecer de que tenha assim, um filme de animação ou um filme live action de histórias que não foram, tipo assim, saídas de um livro dele. Uma história original feita pro audiovisual que vai ser canônica da Cosmere. Ele disse que isso pode acontecer futuramente. O que é que vocês acham? Tipo RPG, né? Sim, tipo RPG. Que tem aventura canônica, mas não é em estrutura de romance, né? É em estrutura de aventura de RPG. Nem saiu mais de uma adaptação e ele já tá falando isso. Deixa rolar. Pois é, né? Eu tô de boa com isso aí. Não precisa ser só livro, não. E também, assim, eu acho a Cosmere muito interessante, sabe? Tipo, até porque se eu não achasse, eu não tava aqui fazendo um podcast, né? Mas eu acho que existe... Assim, eu leio os livros pela história dos livros, sabe? Tipo, se acrescentar na história da Cosmere, eu fico feliz, porque também é uma história que eu tenho interesse. Mas eu leio o livro pela história do livro, então, se for bom, sabe, pra mim tá bom. Não precisa ser, tipo assim, a revelação da Cosmere, ou tipo...
Porque eu só posso receber informações da Cosmere pelo livro, ou pelo RPG, ou etc. Não, se for mídia audiovisual não pode. Tipo, tanto faz, sabe? Se for bom, pra mim tá bom também. Tanto que eu acho que até alguns leitores se perdem um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, se importa mais em receber informações da Cosmere do que em acompanhar a história. E, tipo, o comentário final do livro é tipo, pô, esse livro aqui não acrescenta em nada pra Cosmere. Tipo, irmão, tu não se divertiu, sei lá, você não... Pô, irmão, jornada Por que você foi divertida. ler o livro? Você foi ler o livro por quê? Só pra fazer seu TCC da Cosmere, sabe? Tem umas coisas assim que eu fico me perguntando, assim, tipo... E também me policiando, porque eu também não quero ser assim, sabe? Eu quero curtir os livros individualmente. Então, é isso. Tanto que, assim, se um dia aparecer uma saga que é Cosmere e tal, que eu não gostar, e eu tiver com vontade de abandonar, gente, ó, tchau e benção, abandono e sigo em frente, sabe? Porque é isso, tipo, a Cosmere, ela é setorizada. Você pode ler Mistborn e amar Mistborn. Você pode ler Stormlight e não gostar. Você pode ler Mistborn e não gostar e gostar de Stormlight. Então, enfim, o que importa é assim, tudo isso aí que o Breno tá fazendo é arte e pra gente consumir como entretenimento, como às vezes também, tipo assim, alimento para nossa imaginação, né? Para outras coisas, que não só a gente ficar especialista num mundo que não existe, sabe? Enfim, fuga ao tema. Pois é. E aí a gente falou tanto sobre todos esses livros que vão ser ou não lançados da Cosmere no futuro. E agora bora falar o que a gente acha que vai acontecer, né? No futuro da Cosmere. O que vocês acham? O que a gente pode falar sem spoiler, pelo amor de Deus? Será que vai ser um Avengers no final? Todo mundo se juntando pra destruir uma força maior? Se tu já postasse deles saindo do portal, aí a cara deles da Cosmere. Eu acho assim, né, que você mesmo falou que Ghost Bloods vai ser tipo Guerra Fria, né, assim, tipo o período da Guerra Fria, como foi aqui no planeta Terra, né, no nosso mundo real. Não é que existiam duas grandes nações ou duas grandes filosofias no planeta Terra, de formas de viver que cada uma estava tipo se desenvolvendo e competindo uma com a outra, sem de fato entrar em combate. Eu não acho que vai rolar, tipo assim, essa parada de uma competir com a outra. Assim, né? Como foi aqui na Terra. Mas que vai rolar uma Guerra Fria, eu acho que vai. Agora, se essa Guerra Fria vai acabar em explosão de Acabum, tá ligado? Ou não, eu tô achando que vai virar uma guerra 100%, que vai explodir planeta, que vai, tipo assim, devastar o universo. Enfim, não. Mentira, eu não acho que vai devastar o universo, não. Mas eu acho que vão ter várias pequenas brigas dentro de um contexto maior, porque o contexto maior não pode se meter porrada. E é isso. Cara, já pensou se chega lá na frente, aí tem uma guerra, tipo assim, colossal, e chega assim no final de um livro. Roxar não existe mais, um exemplo. Escadrion não existe mais. Tipo, explodiram um planeta, sabe? Eu acho que pode acontecer um negócio desse. Eu acho que Rochar Vai de base, né? vai de base em algum momento. Vai de Braze. Vai de Braze, né? Rochar vai de Braze. É isso. Mas eu não acho também que vai ser nesse segundo arco de Stormlight, sabe? Eu acho que é mais pra frente Não, ainda. também acho que não. Mas eu acho que vai rolar essa guerra fria, no sentido que há um conflito maior, mas os pequenos vão pagar por isso, sabe? Minha expectativa, eu quero ver nave, eu quero ver povo voando, eu quero ver tecnologia, eu quero ver isso. A gente sabe que isso vai ter, mas o que você acha que vai rolar lá no futuro? Tipo, na conclusão, o que você acha que vai acontecer? Eu quero ver o povo de Escadrial e Rochar caindo na porrada. Com certeza vai ter. Isso com certeza vai ter. Um velomante batendo em radiante, né? Essas coisas assim. No RPG, quando ele já vai ser possível fazer isso, né? Vai. Quero saber também essa coisa do RPG. Será que juntar tudo, todos os poderes numa pessoa só, será que tem como no RPG? Deve ter, né? Mas é muito difícil falar do futuro da Cosmere, assim, sem entrar nos pormenores, assim, de spoiler e tal. Mas eu acho, assim, que a grande parada da Cosmere é que a Donalzion se fragmentou em 16 partes.
E que um dia a gente vai ter a conclusão dessa história, que vai ser ou a reunificação, ou a fragmentação de todo mundo e resta 3, resta 2, resta 4, sei lá. Sabe? Não sei. Mas eu acho que a resolução dessa história toda provavelmente vai ser uma reunificação muito diferente do que era a do Náusea. Como vamos chegar lá também não faço ideia. Tem a questão dos números da Cosmia, né? Que é muito importante, essa simetria. Será que vai restar 4 shards no final? Bom, a gente está indo para a conclusão do episódio, então vamos para as recomendações, né? Gugu, diz aí o que é que você recomenda pro pessoal. A única coisa que eu li nesses últimos dias foi Skyward. E, tipo, é uma leitura mais leve do Brandon. Eu não estava esperando que fosse assim tão leve. Só tem um ponto de vista. Aí tem uns interlúdios ali com outro ponto de vista, mas ignorante, ignora eles. É basicamente de um só. E, tipo, é mais jovem. Acho que um adolescente consegue ler isso aí sem problemas. E é bem tranquilo. Eu gostei. Tinha algumas revelações. E ele não teve nenhuma compaixão com alguns personagens. Alguns morreram, outros não. E ele não botou freio não nessa parte de matar, nesse livro. Skyward é tipo aquele blockbuster que você vai assistir no cinema e sai, tipo assim, satisfeito. Você sabe que é uma farofa ali, uma farofa bem feita. É tipo isso. É muito legal. Bom, minha recomendação hoje vai ser um álbum do Bon Iver. Quem que é Bon Iver, gente? Bon Iver é um dos meus artistas favoritos, é um projeto do Justin Vernon. Bon Iver. Isso. Aí ele tinha lançado um EP ano passado e agora ele lançou o álbum completo, né? Que o EP tá dentro desse álbum. E esse é o álbum mais felizinho assim dele, sabe? Tá alegrezinho. E é o álbum mais pop, assim, eu diria, com bastante elementos de R&B. E ele fugiu totalmente do folk que ele cantava antes, né? Tipo assim, não é um álbum que eu recomendo pra pessoa começar a ouvir Bon Iver. Eu recomendo começar pelo primeiro ou segundo. Esse é o 5º álbum dele. Mas é muito bom. Ele saiu da fossa que ele tava antes, agora ele tá alegre, ele tá nos relacionamentos dele ali. E, tipo assim, me identifiquei muito com esse álbum. As letras dele tá bem mais acessíveis, que antigamente as letras deles eram uma coisa mais abstrata, assim, mais poética de alguma forma. Ele usava muitas alegorias pra falar sobre os sentimentos dele. E agora ele tá muito mais direto ao ponto nas letras dele. Eu gostei muito desse álbum, recomendo. É Sable Fable, o nome do álbum. Bom, a minha recomendação de hoje é muito porque eu tô num momento que não tenho tido tempo pra nada, mas quando eu tive tempo, eu voltei pra um jogo conforto meu, que é Stardew Valley. Que é um jogo excelente de fazendinha, gente, é muito bom. Eu não consigo jogar Stardew Valley. Por quê? Porque eu quero ficar vendo o guia para saber o que é que passa exatamente. Fazer um min-max do jogo. Tipo, você quer... Como assim? Eu quero maximizar tudo que é para fazer. Ah, sim. Isso dá tempo, toma tempo. E assim, eu jogo com mod, né? Tem gente que joga sem mod nenhum. Com mod é bem mais fácil de maximizar qualquer coisa, né? E aí, esses dias, inclusive, eu joguei porque eu tive que atualizar todos os mods do jogo, porque fazia muito tempo que eu não jogava. E aí, enfim, muito bom Stardew Valley. Dá pra jogar sem mod, joguei por mais de 3 anos sem mod nenhum. Só que é isso, se desenvolve mais devagar. Só que não é muito um jogo sobre desenvolvimento. É muito mais, tipo, sobre você... Beleza, você desenvolve sua fazendinha. Mas é mais assim, você vai curtindo aquilo ali, sabe? Você planta no verão, aí tem as plantas de verão, aí tem as plantas de inverno, as plantas de outono. Você pesca, aí você vai na caverna colher minério para poder fazer seus móveis, seus apetrechos para produção, né? E, enfim, eu acho muito legal o jogo. Passo horas. Era um jogo também que eu já joguei muito ouvindo audiobook, porque você não precisa gastar 3 neurônios para jogar, sabe? Então, para ouvir audiobook jogando ele também é ótimo.
E é isso, essa é a minha recomendação de hoje. Eu achei que a recomendação ia ser o Dragão Renascido. Não, já recomendei no outro episódio, pô. Eu terminei Dragão Renascido, muito bom de fato, tá? Gostei muito do final. Eu esperava, tipo assim, uma interação maior entre os núcleos, sabe? No finalzinho, porque, tipo, dava pra ter uma interação, né? Mas tudo bem. Tô animada pro próximo. Mas também só vou ler o próximo agora só depois da edição de Mistborn, eu acho. Dos 3 primeiros, esse é o melhor. Ah, isso com certeza. Foi o primeiro 5 estrelas de Roda do Tempo, tá? Pra mim. Foi o meu primeiro 5 estrelas também. O 4 é muito bom também. O 4 agora acho que só pra setembro, por aí. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Siga a gente nas redes sociais, a gente é @telepena_podcast. Se você quiser ler Mistborn com a gente, dá uma olhadinha lá no nosso Linktree, tá? Tá tudo aqui na descrição desse episódio. Tem lá o link pro grupo do WhatsApp. A gente vai reler Mistborn, a Primeira Era inteira, o 1, 2 e o 3, e vamos ler também História Secreta depois. Então, se você quiser participar, só entrar lá no grupo. A LC oficialmente começa dia 26 e deve ir até o dia 29 de junho, que é o dia da nossa live de discussão. Nesse meio tempo, a gente vai ficar interagindo com vocês lá no grupo. Tem todo um esquema para ninguém receber spoiler, né? Tem muita gente lendo pela primeira vez, tem muita gente entrando no mundo do Sanderson, então é isso. Siga a gente, @telepenapodcast. Siga também Stormlight Brasil no Instagram e no Twitter e deixe recomendações de temas de episódio aqui pra gente. Quando você tiver alguma dúvida também, pode deixar sua dúvida, que a gente pode juntar sua pergunta com outras perguntas de outras pessoas para fazer um episódio de FAQ aqui, onde a gente responde as dúvidas de vocês, ou a gente pode responder no próprio comentário. Enfim. Siga também o Cosme Central no Instagram e no Twitter. E é isso, gente. É isso tudo. Tchau. Tchau. Tchau.